Quem me poderá salvar? Jesus Cristo com seu sangue. Quem me poderá livrar? Jesus Cristo com seu sangue. Muito bem-vindos ao canal da Tia Biga. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à história! Amigos, eu tive uma ideia. Vamos nos esconder entre os filisteus. O rei Saul jamais vai nos achar lá. Vamos. Pois é, Davi tinha perdido a esperança, por isso que ele estava com medo. Puxa, Davi se esqueceu que ele tinha sido ungido para ser o próximo rei de Israel, mas ele já tinha perdido a esperança, então ele achava que ele realmente podia ser morto pelo rei Saul. Aí ele fugiu lá para a cidade de Gate, a cidade que era de Golias que ele tinha vencido. Quando ele chegou lá, ele foi falar com o rei Aquis. E aí ele disse, ele fingiu, na verdade, que ele estava contra o rei Saul, que ele não queria mais saber nada com o rei Saul. E aí o rei Aquis acreditou em Davi e falou: olha, vocês podem morar na cidade de Ziclac, você, seus homens e todas as suas famílias. Porque Davi estava com 600 homens, eram muitos homens e mais as suas famílias. Então, eles foram morar lá em Ziclac. E para disfarçar assim, então de vez em quando, Davi e seus homens, eles iam atacar alguns povoados, assim, povoados pequenos. E depois ele dizia para o rei Aquis que ele tinha atacado Israel. Mais uma mentira, isso não estava nada bom. Então passou um tempo e daí o rei um dia mandou chamar Davi. E o rei estava todo animado, O rei aqui estava todo animado, porque eles iam atacar Israel. Então ele chamou Davi e falou: Davi, o nosso exército já está se arrumando, porque a gente vai lutar contra o exército de Israel. E eu quero que você e seus homens venham conosco. O coração de Davi começou a bater lá dentro. Puxa, ele não disfarçou na hora, Mas e agora? Como é que ele ia fazer? Ele ia lutar contra o próprio povo dele. E o amigo dele, Jonatas, como é que ele ia fazer? Ele prometeu para Jonatas e prometeu para o rei Saul que ele jamais ia fazer qualquer coisa contra eles. E agora ele ia ter que lutar contra o exército de Israel, o exército do povo dele. Que complicado. Bom, não teve jeito. Chegou o dia, deles lutarem. Então, Davi e o exército dos filisteus foram para esse lugar aqui, ó. Eles ficaram em Sunem. Deixa eu te achar aqui. Ó, ele estava aqui em Ziclag, tá vendo? Então, aqui, ó, a cidade Gate, que é do Golias, e eles estavam aqui, ó. O exército filisteu acampou aqui em Sunem e o exército de Israel acampou aqui na cidade de Gilboa. Então, eles estavam tudo lá, preparados para lutar. Mas quando Saul viu o exército dos filisteus lá, tudo preparado para lutar contra eles, ele começou a ficar com medo. Sabe por que ele estava com medo? Porque o pecado separa a gente de Deus, Cria uma barreira assim com Deus. E Saul estava com o coração cheio de pecado. Ele não confessava, ele não se arrependia, porque para a gente se arrepender, para a gente ter perdão dos nossos pecados, a gente precisa primeiro se arrepender daquilo que a gente faz errado. Mas Saul não queria conversa. Ele estava com o coração orgulhoso, cheio de orgulho, cheio de inveja, querendo matar Davi. Então ele estava assim, estava morrendo de medo, porque agora ele pensava que Deus não estava mais do lado dele.
Mesmo assim, ele falou, ai, será que eu devo atacar? E aí, o exército dos filisteus, então, ele perguntou para Deus o que ele devia fazer. E nada. Deus não respondeu. Deus não falou nada, porque o coração de Saul estava cheio de pecado. Então, não tinha como ele conversar com Deus. Então, Saul ficou assim, desesperado mesmo. Falou, e agora? Como é que eu vou saber o que eu devo fazer? Ele estava cheio, tomado pelo medo, com medo de perder a guerra. Então, ele teve uma ideia. Ele falou para os servos dele, o pessoal dele, vocês conhecem alguma mulher que sabe falar do futuro, uma cartomante? Mas em Israel tinha uma lei porque Deus não gostava, proibiu que eles falassem com cartomante. Não era para eles fazerem isso. Mas Saul não estava nem aí. Ele estava desesperado, queria saber o que fazer. Então, eles falaram para ele que tinha lá uma cartomante, uma bruxa, que morava do outro lado, lá atrás das montanhas. E Saul, então, pegou 2 servos dele, se disfarçou todo e foi lá atrás dela. E chegando lá, ele foi lá de noite, ele ficou assim na sombra, mais ou menos na sombra, para que ela não descobrisse, né, que era ele. Então, ele falou assim, você pode fazer uma bruxaria para trazer alguém? Ela perguntou para ele, de quem você está dizendo? Que espírito você quer que eu traga? Ele falou assim, quero que você traga o espírito de Samuel, porque Saul queria muito falar com Samuel, que era um profeta e era amigo dele antes. Só que Samuel já tinha morrido, então ele não tinha o que fazer, ele falou, e agora? Ficou desesperado. Aí ele foi lá atrás dessa cartomante, fazendo tudo errado de novo, né? Então, a cartomante ficou lá, né? A bruxa ficou lá quieta, e de repente teve uma aparição e ela ficou assustada, porque Deus permitiu que ela visse. E ela falou para Saul, o que você tá vendo? O que você tá vendo? E ela tava assim, tremendo. Aí Saul falou para ela, eu vejo uma aparição, eu vejo um homem velho, todo enrolado no pano. Então, nessa hora, ela percebeu que era Saul que estava ali disfarçado. Então, Saul se prostrou para aquela aparição e ele falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda. E aquela aparição lá, que nem sabia, a gente sabe se era Samuel mesmo, aí falou para ele, por que você está me perturbando? E aí ele falou assim, é porque eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido, os filisteus vêm me atacar, e o exército dos filisteus, e Deus não fala comigo, ele não me responde. Então aquela aparição falou para ele, e por que você está perguntando para mim? Por que você veio me perturbar? Você não sabe o que o Senhor já disse para você? Que ele vai tirar o seu reino e vai dar para Davi. E Saul então ficou, o coração dele acelerou e ele ficou assustado. Ele falou, amanhã, aquela aparição falou para ele, a essa hora você já vai estar morto e seus filhos também. E o Senhor vai dar Israel nas mãos de Filisteu. Saul então, pá, caiu no chão e ficou lá até aquela aparição sumir. Enquanto isso, lá no meio do exército dos filisteus, Davi estava lá e os comandantes da tropa do exército dos filisteus iam fazer revista nas tropas, porque isso é normal no exército, antes deles atacarem, os comandantes fazem revista na tropa para ver se está tudo certinho, né? As armas, os soldados e tudo mais. Então, quando chegou lá nos homens de Davi, o comandante falou assim, o que esses israelitas estão fazendo aqui no meio da gente, do nosso exército? E o rei Aquis falou assim, olha, eles estão conosco já faz 1 ano, você não sabe quem é Davi? E durante esse tempo todo eles não fizeram nada de errado, então eu confio neles. Mas o
o comandante falou assim, vamos supor que eles vão pra gente na guerra. Você já pensou que lá no meio da guerra eles podem se voltar contra nós? Sim, eu conheço Davi. O comandante ficou muito bravo. Eu conheço muito bem quem é Davi. E eu sei que lá no povo de Israel, ele foi o único que todo mundo aplaudiu, aclamou Davi. Então, é um risco muito grande. Ele pode colocar ele e os homens dele, colocar a gente nas mãos do rei Saul. Eu acho melhor eles irem todos embora. Então o rei Aquis falou, olha, o Davi, não vai ter jeito. Os comandantes não concordam que vocês fiquem aqui, é melhor vocês irem embora. Então Davi e seus homens voltaram lá para a cidade de Ziclague, que é a cidade que estavam eles e a família deles. Eles voltaram para lá. Mas quando eles estavam chegando lá, estavam andando, eles foram chegando e eles olharam, eles viram fumaça, aquele fogaréu e fumaça. Eles correram, chegaram lá mais rápido. E quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém da família dele, o lugar estava vazio, a cidade vazia e estava tudo queimado. Então aqueles homens, quem será que fez isso? E Davi ficou pensando, aqueles homens começaram a gritar, e gritar bem alto, bem forte, e gritar porque eles estavam sentindo muita dor, porque eles estavam sem a família deles, perderam as esposas, os filhos, e a dor no coração deles era muito forte, tão forte que eles só gritavam desesperados. E Davi pensou, mas quem será que pode ter feito isso? Porque os filisteus não foram, os filisteus estão lá na guerra. Quem será que fez isso? Aí ele pensou, já sei, foram os amalequitas. Mas enquanto isso, os homens de Davi estavam gritando. Aí eles começaram a pegar pedras e falaram para Davi, você é o culpado de tudo isso? Você que é culpado. Se a gente tivesse ficado aqui, não tivesse ido lutar lá com os filisteus, nós teríamos salvado nossas famílias, nós não teríamos deixado que eles entrassem aqui na nossa cidade e levassem nossas mulheres e nossos filhos. E aí Davi, naquele momento, ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou quem era Deus e das promessas que Deus tinha feito. Então, Davi não se deixou dominar pelo medo. Porque sabe, crianças, nós podemos confiar em Deus para ter vitória sobre o medo. Quando você tiver medo, não precisa ficar achando que nada vai acontecer. Você pode confiar em Deus, que Deus vai te ajudar a atravessar aquela dificuldade. E Davi, então, não deixou dessa vez que o medo controlasse ele. Então, naquele momento, ele pediu a Deus que Deus orientasse, falou, Senhor, o que eu devo fazer? Agora sim, ele estava de novo confiando no Senhor e procurando a resposta no Senhor. Então Deus respondeu para Davi, Davi, vá com os seus homens que eu vou te dar vitória contra os amalequitas. Então Davi falou para os homens, vamos que a gente ainda alcança os amalequitas, vamos. Então eles saíram correram para lutar contra os amalequitas e chegando lá, eles encontraram os amalequitas, sabe como? Eles estavam comendo, bebendo, eles estavam dando muita risada e bebendo e comendo, porque eles pensaram que Davi ia ficar fora assim, muitos meses, porque eles tinham ido para a luta. Só que Deus deu um jeito de mandar Davi antes, né? E chegando lá, então, Davi lutou contra os amalequitas, ele e seus homens. E a Bíblia fala que o exército de Davi trouxe de volta toda a família deles, todas as crianças, não ficou ninguém para trás. Inclusive, tudo que os amalequitas roubaram, eles trouxeram de volta. Deus deu vitória para Davi
e para os homens de Davi. Crianças, lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando o medo estiver tomando conta do seu coração, lembra que Deus não fez a gente covarde, mas Deus nos dá poder e também nos dá certeza de que Ele está conosco. A gente não precisa ter medo. Mas se o medo vier, você pode lembrar de Davi. Pode lembrar que quando ele pediu a ajuda de Deus, ele teve calma, tranquilidade para saber o que ele devia fazer. Que quando a gente está com medo, a gente às vezes fica desesperado. Ai, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Não, acalma. Fale com Deus. Peça a orientação de Deus. Que olha, Ele vai dar um espírito de amor e de equilíbrio para você, tá bom? Então, agora, antes de nós orarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha para tia Biga, também se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho e me fala o que você achou dessa história e o que você acha, quando será que Davi vai se tornar rei? Como será que eles voltaram lá para a cidade? O que será que aconteceu com o exército dos filisteus e de Israel, com Davi lá com os homens? Será que Davi vai voltar em tempo para ajudar Israel? A gente vai saber isso na próxima história. Então agora, cruza os seus dedinhos, fecha os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá equilíbrio nas horas que a gente fica desesperado e com medo, sem saber o que fazer. Senhor, nos ajude a nos lembrarmos que temos o Senhor e o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha e o Senhor pode, Senhor, acalmar o nosso coração no meio dos problemas e das tempestades. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.